hoje que eu vou ensinar vocês a fazerem um doce caipira de amendoim daqui das Minas Gerais, tá? Esse doce é aquele doce lá da infância de muita gente que comprava lá na lojinha de seu Zé, ou lojinha do seu João, ou qualquer outra lojinha aí da sua infância, tá? Mas uma coisa eu te garanto, o sabor desse doce é sensacional. Mas antes de eu começar essa receitola, nosso compromisso de sempre, já senta o dedo no gostei. Você aí é novo no canal, se inscreva e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Combinado? Ó, agora chega de falação, vem comigo pra receita. Dentro de um liquidificador ou de um processador, né? Que no caso eu vou estar usando meu processador. Aqui dentro eu vou adicionar, ó, amendoim, tá? Sem pele, já torrado. Tá bom? Eu vou adicionar aqui dentro, ó. Aqui tem meio pacote, 250 gramas. E também, já pra aproveitar aqui, ó, vou adicionar, ó, a minha bolacha ou biscoito, como dizemos aqui em Minas, né? Eu vou adicionar aqui, ó, aqui dentro. Ah, uma coisa bem interessante é que eu já tenho até uma receita parecida com esse doce aqui de amendoim, que eu já postei no canal, só que ele é feito com um ingrediente bem diferente, tá? Não vai essa bolacha não, e tem outros ingredientes também, é claro. Se você não viu, ó, clica aqui no card e assista, tá bom, meus amigos? Coloquei aqui, vou só adicionar aqui, ó, uma pitada de sal para poder dar uma realçada no sabor desse nosso doce, tá? E agora é bem simples, nós vamos triturar isso tudo aqui, tá bom? Até ficar uma farofinha bem gostosinha, bem crocante, tá bom? Vamos lá! Pronto, olha só, tudo trituradaço, olha. Olha isso aqui, olha, é essa textura que tem que ficar. Tem que ficar uns pedacinhos mesmo, tá, pessoal? Pra você poder ter aquela textura na boca, pra você poder também sentir o gosto do nosso doce, tá? E aqui, pra finalizar essa mistura aqui dentro, aqui, ó, não menos importante, o nosso chocolate em pó, tá? Tô usando chocolate 50%. Ô, Will, posso usar chocolatado? Pode, não tem problema nenhum, tá? E agora eu só vou misturar isso aqui 30 segundinhos. Prontinho, é isso que tem que ficar, viu, meus amigos? Agora eu vou pegar isso aqui e vou levar para minha outra vasilha. Simbora! Agora, meus amigos, vem a etapa principal, que é poder dar consistência para esse nosso doce de amendoim aqui. E como eu dou consistência de doce nessa farofa aqui? Com leite condensado. Aqui tem uma lata, ou uma caixinha, né, de 395 gramas de leite condensado. Geralmente você usa-se todo esse conteúdo, porém pode variar, tá? Porque o seu amendoim pode absorver mais ou menos umidade, né, do leite condensado, ou também o seu biscoito também pode agir da mesma forma, pode absorver mais ou menos do leite condensado. Então eu recomendo que você coloque, ó, pelo menos a metade, um pouquinho mais da metade, 3/4, né? Ó, que eu coloquei mais ou menos 3/4 do meu conteúdo de leite condensado, ó. E vou mexer para ver se eu consigo chegar no ponto ou se eu coloco mais leite condensado, tá? Então agora, ó, sem nojinho, nós vamos descer a mão nesse negócio aqui, ó, para poder ficar bem incorporado e chegar no ponto que nós precisamos. Vamos lá. E olha, chegou num ponto bem interessante, olha. É um ponto que eu consigo modelar para fazer um doce. Tá vendo? Ele fica até meio esfareladinho. Uma delícia. Só que eu gosto dele, meu gosto pessoal, tá? Will. Eu gosto dele um pouco mais molhadinho, ó. Então eu vou colocar só mais um pouquinho de leite condensado, ó. Não coloquei a lata de leite condensado toda, ó. Sobrou esse restinho aqui, ó. Então praticamente eu devo ter colocado aqui, ó, 340 gramas de leite condensado. Ou seja, você pode colocar um pouquinho mais de 3/4 da lata ou da caixinha que você for usar, tá bom? Agora, ó, vou chegar essa massa aqui no ponto que eu preciso. Vamos lá. E tá aí, meus amigos, chegou no ponto que eu quero. Olha só, é um pontinho, olha, que ele ainda fica um pouco mais úmido, ó. E também ele esfarela um pouco também, tá vendo? Ó? É esse ponto que eu adoro. Agora nós vamos informar esse doce, que é muito fácil, tá? Aqui eu tenho uma forma, ela tem 30 por 15, tá bom? 30 por 15. Eu passei aqui, ó, o papel manteiga nela, né? Se você não tiver o papel manteiga, você pode untar com margarina, normalmente, tá? Ou então você pode passar um plástico ou filme plástico envolvendo a forma toda, tá?
essa forma aqui é uma forma de canto liso, ela tem 2 centímetros de altura, é uma forma especial, geralmente usa em estufa de coxinha, em lanchonete, né? Geralmente vocês vão ter aí aquelas formas tradicionais de assar bolo, né? Você pode usar ela também, porém ela vai ser um pouquinho maior, né? Porque tem 30 por 20, 35 por 25, então eu sugiro que você dobre a receita. Combinado? Aí vai ficar com a espessura de 2 centímetros certinho, vai ficar maior e vai render bastante. Só dobrar a receita. Combinado? Então, ó, agora sem segredo nenhum. Vamos jogar o nosso doce todo aqui nesse negócio aqui. E olha aqui, meus amigos, ó, coloquei todo o nosso doce aqui. Vocês podem ver que não coube todo aqui, né? Deixei esse espaçozinho vago aqui porque eu queria manter os 2 centímetros de altura, tá? Por isso que sobrou esse espaço, tá bom? Então, ó, vamos só nivelar isso aqui. Nem é obrigatório fazer isso, só se você for uma pessoa perfeccionista como eu. Você vem, ó, coloca um plástico ou um filme plástico mesmo, precisa ser somente um plástico. E aí você vem, ó, com o seu amassa marido e, ó, e nivela ele aqui, ó, desse jeito, ó. Pode vir com a amassa marido, ou então com uma garrafa, pode ser também um copo, qualquer um serve, tá, ó. Olha aqui, ó, já tá tudo niveladinho, tudo lisinho, ó, do jeito que tem que tá. Agora, meus amigos, vocês podem fazer 2 coisas. A primeira é deixar ele desse jeito aqui, descansando, mais ou menos 30 minutinhos, e aí você pode ir pro corte. A segunda opção é fazer o que eu vou fazer agora. Eu vou levar isso aqui pra geladeira e vou deixar lá 20 minutinhos para poder cortar. Eu acho melhor levando pra geladeira porque o seu doce ele sai mais perfeitinho do corte, tá? E aí depois é só deixar ele secar em temperatura ambiente. Então eu acho melhor desse jeito. Então vou levar esse trenzão aqui pra minha geladeira. Vou deixar lá 20 minutos. Vamos lá. Bom, 20 minutinhos se passaram, nosso doce tá no jeito. Vou desenformar ele aqui, ó. Como é que ele sai facilmente, ó. Tá vendo? Vou colocar ele aqui. Olha isso. Que coisa mais linda, meus amigos, ó. Bom, agora é bem simples, tá? Você pode cortar com a faca, espátula ou então cortador de inox, aqueles que você compra na internet bem baratinho, tá bom? Olha só, esse aqui é no formato quadrado e esse aqui retangular. Eu gosto muito de cortar no formato retangular, que é o que remete à minha infância. O doce de amendoim que eu comia era esse formato, tá bom? Não, mas eu vou fazer diferente. Hoje eu vou cortar com a faca, tá? Que eu sempre nos vídeos meus de doce eu corto com esse cortador de inox. Vou cortar com a faca para mostrar para vocês que é bem simples, ó. Olha só. Olha só como que ficou o nosso docinho, que coisa mais linda. Topzera das galáxias, não é, meus amigos? Olha só. Meus amigos e minhas amigas, olha só como que ficou esse nosso doce caipira de amendoim. Olha só, olha essa consistência, olha isso, que coisa mais linda de Deus. Lembrando, se você quiser esse doce mais sequinho, é só você deixar ele fora da geladeira, tá? 1, 2, 3 dias. Esse aqui tem a durabilidade, eu recomendo, tá? 4 dias por causa do leite condensado, tá bom? Curtiram essa receita? Se curtiram, não esquece de sentar o dedo com força nesse like, é isso, porque deu trabalho pra fazer esse vídeo. E se for novo aqui no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Se você gosta mesmo do meu trabalho e quer me apoiar, seja membro. Até o próximo vídeo. Fui!